A paz do seu querido irmão, neste momento estarei ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. Compartilhe ao máximo para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Vamos agora de Sagradas Escrituras. E vamos à leitura da palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia consigo, abra agora a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, e vamos meditar na palavra de Deus. Está escrito aqui da seguinte maneira: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Esse ele aqui é Jesus. Então, chegavam-se a Jesus publicanos e pecadores, todos aqueles que estavam ao alcance daquela redondeza se chegavam para ouvir o Senhor Jesus. Vamos lá então, vamos lá. E diz aqui: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos dar uma paradinha para a gente começar a entender o que o texto sagrado está nos dizendo. O texto diz aqui que chegavam-se, aproximavam-se de Jesus pessoas interessadas em ouvi-lo. Certamente já tinham ouvido falar de Jesus e agora queriam ouvir Jesus. A fama de Jesus estava percorrendo toda parte. Os feitos, os milagres, suas pregações, enfim, até mesmo seus confrontos, estavam causando grande repercussão em toda a região. O que aconteceu? As pessoas passaram a ouvir falar de Jesus e agora elas queriam ouvir Jesus. E eles começaram a se aproximar de Jesus para ouvi-lo. E quem foi que se aproximou para reclamar? Vamos lá? Pessoas de classe religiosa. Diz aqui o texto: os fariseus e os escribas. Os escribas eram aqueles que estavam aptos para fazer a transcrição dos textos sagrados. Eles eram verdadeiros copistas que copiavam os textos sagrados para que fossem repassadas a outras pessoas, fosse também lida a palavra de Deus. Agora, veja só o que é que acontece. Aqui também estavam os fariseus. Os fariseus, eles compunham um grupo de pessoas religiosas, zelosas, que durante muito tempo foram responsáveis pela pregação da palavra como ela era. Eles eram pessoas que eram estudiosas da Bíblia, eles eram leitores da palavra de Deus e eles se julgavam também pessoas que, além de tudo, eram intérpretes e pregadores, então ensinadores das Sagradas Escrituras. Em especial, claro, especificamente do Antigo Testamento. Mas o que nós temos agora aqui em questão é que essas pessoas tinham tudo para receber a Jesus. Porém, algo as incomodava. Inclusive, há uma profecia bíblica a respeito dessa raça de gente. A Bíblia Sagrada nos fala, no livro do profeta Isaías, parece-me que o capítulo de número 54, quando Jesus fala das queixas de pessoas que deveriam ser dedicadas à vida espiritual, mas estavam fazendo o serviço contrário. Isto é, esses homens, escribas e fariseus e até saduceus, eles, em tempos passados, não tão distantes de então, daquela época, a que o texto se refere, eles eram pessoas zelosas, que serviam, que prestavam serviço ao reino de Deus. No entanto, com o passar do tempo, ao que parece, o espírito de religiosidade se apoderou deles. E quando isso aconteceu, eles passaram a ser pessoas praticamente hipócritas. Pessoas que antes serviam a Deus com as suas vidas, mas a partir de então, eles passaram a exigir das pessoas apenas forma e não conteúdo. Exigir das pessoas uma espécie de legalidade, um legalismo, digamos assim, um legalismo, mas não uma vida profunda com Deus. Não era um relacionamento com Deus, mas apenas uma prática de fachada, alguma coisa aparente. E esse mal se apoderou daquelas pessoas religiosas. Então o texto sagrado diz que quando Jesus se aproximou das pessoas que eram tidas, elas eram tidas como pessoas reprováveis. Veja só quem eram aquelas pessoas que estavam atraídas para ouvir Jesus. Eram pessoas conhecidas como pecadoras e também publicanos. Diga-se de passagem que os publicanos eram pessoas que eram reconhecidamente reprováveis, porque o cidadão israelita, ele tinha por convencionamento que um publicano era uma pessoa reprovada por Deus. Por quê? Eles colocavam a serviço de Roma contra o seu próprio povo e a troco de dinheiro, às custas de dinheiro, a recompensa
de dinheiro, ele fazia qualquer coisa, explorava e maltratava e não queria saber de nada do seu próprio povo, mas ele os traía por questões financeiras. Eram pessoas consideradas desalmadas, pessoas sem nenhum tipo de compromisso com Deus, porque se não tem compromisso com Deus, também não terá com o povo de Deus, e assim eles eram considerados. Os publicanos, então, eles eram interpretados como pessoas que eram reprováveis moralmente, mentirosas, enganadoras e por aí e tal. Então, essas pessoas estavam se sentindo atraídas por Jesus. E quando essas pessoas passaram a se aproximar de Jesus, aconteceu que aqueles que eram religiosos passaram a reprová-los. Eles passaram a murmurar. E veja só que tipo de murmuração eles fizeram. Veja aí. E os escribas e fariseus, os fariseus e os escribas, murmuravam dizendo, olha o que eles diziam: este, referindo-se a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Olha só, pessoas que realmente conhecem a Deus, pessoas que têm compromisso com Deus, se alegram em ver perdidos sendo restaurados. Pessoas que têm negócio com Deus amam ver algo ser consertado. Aquilo que está errado, ser consertado. Aquilo que não presta, ser colocado corretamente, passar a prestar. Né? Então, veja só que contradição, que tristeza. Aqueles que deveriam servir para ajudar as pessoas e encaminhá-las a Deus, agora estavam reclamando porque Jesus, o Filho de Deus, Jesus, aquele que tinha a palavra da vida, estava recebendo essas ditas pessoas. Se cumpre então aquela palavra que quem necessita de médico não é quem está são, é justamente quem está doente. Mas estes homens religiosos, eles não queriam saber de recuperação de ninguém. Parece mesmo o comportamento reprovável de algumas pessoas que ainda se dizem servos e servas de Deus nos dias de hoje e a todo custo querem exigir que as pessoas sejam santas, mas quando verem alguém que está errado, não as ajuda a viverem o viver santo. Pessoas que, quando percebem que alguém está errado, aí jogam pedra, não estendem a mão, não socorrem, não ajudam essas pessoas a se recuperarem. Mas olha só o que diz o texto sagrado. E ele, Jesus, respondendo, portanto, a essa indignação dos fariseus e dos escribas, porque eles ficavam achando errado o fato de Jesus sentar com essas pessoas, né, conversar com essas pessoas, aí Jesus lhes propôs uma parábola. Na verdade, aqui existe uma extensa parábola, porque são 3 histórias. Não sei se você já prestou atenção, mas o capítulo 15 do livro de Lucas é justamente o capítulo dos perdidos e achados. É o capítulo de 3 parábolas que tratam dos perdidos e que se tornaram, e alguns deles se tornaram achados. São 3 histórias, 3 parábolas que Jesus cita, e a primeira é justamente a história da ovelha perdida. Olha só o que está escrito aqui. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem há entre vós? Veja só que Jesus está falando aqui do interesse de alguém salvar o perdido. Se importar com o que se perdia. Veja só. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Veja só que a proporção de interesse aqui é de 1%. Tendo 100, perdeu uma delas. Que homem há que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Jesus está evocando aqui o comportamento de um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele poderia facilmente conformar-se com 99, ele é possuidor de 100 ovelhas, mas ele, pelo fato de ter perdido uma, não, mas eu tenho 99, eu posso me dar o luxo de perder uma. Mas ele sabia que os pastores de ovelhas, eles eram altamente zelosos, pastor que é pastor, né? Pelo seu rebanho, porque tem também o mercenário. O mercenário não quer saber das ovelhas que se perdem, ele quer saber das ovelhas que estão lá e que lhes dê resultado. Mas Jesus, ele cita um verdadeiro pastor que se importa com a ovelha que se perde. E naquele momento ele diz, olha, um pastor de verdade, ele não se conforma em perder uma ovelha.
E se ele perder uma sequer, apenas uma, ele vai à procura dela. E diz aqui, ó, e quando acha, veja só que resultado brilhante proporcionado pelo ato de achar. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando-se à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Jesus está falando aqui de um pastor que tem 100 ovelhas, que perde uma, que sai à procura, não se conforma em perder uma ovelha, e indo à procura dessa ovelha, encontrando-a, jubila, alegra-se, regozija-se, e ele chama os seus amigos para comemorar. Veja bem que ele está falando aqui da atitude de um pastor com ovelhas. Ele está lançando aqui a comparação do interesse de Deus com o perdido. Deus não está conformado com aquele que se perde. E ele lança a figura do pastor, mostrando que, por vezes, Deus mesmo, ele toma a iniciativa e vai à procura do perdido. E ele fez isso através de Jesus. Ele fez Jesus teve essa atitude. Ele foi à procura daquele que se perdeu. E foi essa uma atitude de Deus através de Jesus Cristo para com os perdidos. Mostrando, portanto, que, muito embora os escribas e fariseus não tivessem interesse em restaurar perdidos, eles citam a parábola que um pastor de ovelhas, ele vai à procura da ovelha perdida. Então, será que não dá para aprender a lição com o pastor de ovelhas, quando ele diz, digo-vos, pois, que assim haverá. Olha agora que é a perspectiva do reino de Deus. Digo-vos, pois, que assim haverá no céu, por um pecador que se arrepende, haverá alegria, suprimir a palavra alegria. Porque, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer dizer, a alegria de Deus é em restaurar perdidos. A alegria dos céus é em restaurar pessoas que estejam doentes, em restaurar pessoas que estejam afastadas de Deus, pessoas que estejam precisando do socorro de Deus. A alegria de Deus é restaurar essas pessoas. E ele continua. Jesus continua então com a parábola dizendo, digo-vos, pois, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E agora ele vem com outra parábola. Ele continua o assunto dos perdidos e achados. Vamos lá, diz assim, ou qual, falou do pastor, agora vamos falar de uma mulher. Ou qual a mulher que tendo, 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Vamos agora mergulhar um pouco na cultura judaica, para nós podermos compreender do que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, uma mulher, ela tem 10 dracmas, ele não está falando de uma noiva, ele está falando de uma mulher. E se ela é uma mulher casada, e ela tem 10 dracmas, por quê? Justamente porque ela é casada. Isso fala da cultura judaica, que quando uma mulher judaica ela se casava, ela ganhava uma coroa. E essa coroa era composta por 10 dracmas. Essa coroa era colocada como um colar no pescoço, ou em cima da cabeça como um diadema. E veja bem, para ser coroa tinha que ser 10 dracmas. 9 não era coroa. 8 não era coroa. Alguém pode dizer, mas era quase. Quase não é. 7 não é coroa. Se perder uma, ou perder as 9, continua sem ser coroa. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, uma mulher que se preza, uma mulher honrada, que perde uma dracma, ela não descansa enquanto não achar. É mais ou menos o seguinte, está me vendo aqui a minha aliança no meu dedo, eu honro por andar com ela, para que as pessoas percebam que eu tenho respeito ao meu casamento. É uma lembrança permanente no meu dedo que eu sou um homem casado. E se eu agora resolvesse me tornar desleixado e tirasse do dedo, colocasse no dedo e nesse vai e vem, eu acabasse me descuidando e perdendo a minha aliança. Bem, se eu fosse um homem descomprometido e não interessado em mostrar que sou, porque não basta apenas ser, tem que mostrar que eu não me interessasse em demonstrar que sou um casado. Agora, isso é um homem responsável. Se um homem é responsável, ele vai à procura da sua aliança até que ache. Agora veja bem,
Jesus está dizendo o seguinte, uma mulher, qual mulher é que, perdendo uma dracma, não vai à procura dela até achar? Ela tinha 10. Alguém pode dizer assim, mas a questão do valor, de 9 para 10, não é tão grande a diferença. A diferença não é simplesmente de valor monetário. Não é diferença apenas do valor da quantidade de dinheiro, mas do que significa a quantidade de 10 dracmas. 10 dracmas é uma coroa, 10 dracmas é um símbolo de um casamento, 10 dracmas honra e preserva quem considera o seu casamento. Aqui Jesus está mostrando que essa mulher, tendo um senso de consideração ao seu casamento, ela vai à procura da dracma. E veja, tamanho foi o empenho dessa mulher. Olha só, aqui diz, e ela tendo 10 dracmas, perde uma, aí diz o que ela faz. Será que ela não acende? Ela acende. Ela acende uma candeia, ela varre a casa e ela busca com diligência até achar 3 coisas. É um verdadeiro empenho, é uma verdadeira dedicação. Não é uma busca qualquer, não é uma busca apenas para demonstrar que buscou, não é para apenas dar uma satisfação aparente. Ela está à procura de achar. O propósito é de achar. Ela vai fazer o que for necessário para que ache. Ele estava novamente, Jesus, mostrando o interesse de Deus nos perdidos. Quando você lê no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, e versículo de número 10, diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele não veio apenas fazer uma busca qualquer, ele veio para salvar. Ele tem objetivo, ele quer encontrar, ele quer mudar o cenário, ele quer transformar a situação. O interesse de Deus é esse. Veja que Jesus está falando aqui, essa mulher, ela tem determinação, ela tem propósito. E por este motivo que ela tem um propósito, ela se torna determinada e ela usa estratégias. Ela acende uma luz, ela varre. E quem varre está buscando de forma estratégica aquilo que há, aquilo que está à procura. E ela vai para lá e vai para cá, porque uma pessoa que quer apenas levantar poeira, sacode a vassoura para lá e para cá. Mas a pessoa que quer achar, ela vai sistematicamente, vai lá, vem cá, vai de novo e vai mapeando a área da busca. E diz o texto, busca com diligência até achar. O interesse de Deus é achar o perdido. O interesse de Deus é reverter a situação do perdido. Jesus está ensinando isso. Mas ele não para por aí. Ele diz que achando, quando essa mulher acha, ela se alegra. Ela convoca suas amigas e vizinhas e diz assim, alegrai-vos comigo porque eu achei a dracma perdida. E ele mais uma vez traz a lição dizendo, assim, é desse jeito, é desta forma, é desse padrão, é com essa mesma reação, é com esse mesmo sentimento, é dentro desse modelo e padrão que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Atente para isso. Mais uma vez, Jesus está citando aqui, ao final de mais um recorte de parábola, dizendo, é desse jeito que Deus tem interesse. É desta maneira que Deus está interessado no perdido. Ele vai à procura, ele se esforça, ele empreende esforço, ele usa uma estratégia, ele vai até achar. A vinda de Jesus à Terra não foi por acaso. Jesus não veio aqui dar um passeio. Jesus não veio aqui para dar uma distraída porque lá no céu estava um pouco monótono. Não. Ele veio aqui com uma missão. Jesus veio aqui com uma missão. Ele veio aqui para achar o perdido. Para buscar e achar o perdido. E quando acha, ele se alegra e os céus se alegram. Mas Jesus não se conforma em apenas dizer estas verdades àqueles escribas e fariseus. Jesus faz questão de mostrar que os escribas e fariseus estavam com um comportamento totalmente errado. E não somente eles, mas também a maioria do povo judeu. Estava vivendo de forma equivocada e também desprezando o perdido. Normalmente um judeu ele não se importa com outros povos. Normalmente um judeu, digo da época, de agora não posso falar nada, mas desta época, eles não estavam nem aí. Eles se julgavam como um povo de Deus, o resto que se quebre, o resto que se arrebente. Nós não estamos preocupados com quem não conhece a Deus e com quem não quer nada com Deus. Nós não estamos nem aí. Jesus mostra que o interesse de Deus é que haja salvação. E por esse motivo, Jesus ele começa agora a confrontar os escribas e fariseus de uma forma mais forte. Até então ele estava mostrando o interesse de Deus em buscar e salvar. O empenho de Deus nisso. Mas agora ele cita uma parábola mais complexa.
uma parábola mais elaborada. Jesus ele fala da história de um pai que tinha 2 filhos. E ele vai mostrar aqui que esse filho mais velho é de fato o povo de Israel. E o filho mais novo é que ele é o restante da humanidade. E você diz assim, mas pastor, e a humanidade não é mais antiga do que Israel? Na presciência de Deus, não. Desde então que Deus começou a libertar o povo de Israel do Egito, a linguagem que ele usa para com o povo de Israel é primogênito. O meu primogênito. Veja só que é uma ordem de prioridade. Mesmo que a nação de Israel não tenha nascido exclusivamente através de Adão, veio, claro que a partir dele, mas exclusivamente através dele, Israel é conhecida na Bíblia como o primogênito de Deus. Então veja só que nessa parábola, Jesus está citando de um filho mais velho e de um filho mais novo. E diz que o filho mais novo, em determinado momento, diz aqui, olha só que linguagem interessante, olha só. Um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse a seu pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Diz aqui por eles. É um benefício de Deus para todos. Um benefício de Deus generalizado. Deus acaba beneficiando a todos de forma generalizada. E o texto sagrado nos diz que depois de dias, poucos dias depois, ao cabo de dias, diz uma certa tradução, ao cabo de dias, o filho mais novo, não mais velho, o mais novo, ele juntou o que tinha, isto é, a herança que havia recebido. E eu não vou entrar no mérito de receber herança antes da morte do pai, que aí já a gente vai especular demais, né? Mas observe bem que ele diz assim, e o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O texto sagrado diz que acontece uma verdadeira destruição. Passos de decadência. Ele então junta tudo que tem e diz o texto sagrado que ele vai para uma terra longínqua, desperdiça o que tem, a sua fazenda, e vive uma vida arruinada. O texto sagrado também diz que, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Diante desse cenário de destruição, esse cenário catastrófico, esse cenário terrível, diz a Bíblia que ele começa a desejar comer comida de porcos. Veja bem que para o povo de Israel, essa linguagem é uma linguagem muito forte. Criar porco já não era coisa boa. Agora, comer a comida do porco, se misturar com ele, aí a desgraça é muito grande. Basta apenas lhe dizer, com isso que eu estou falando, que esse cenário é um cenário de pobreza e não só de pobreza, mas de miséria, de humilhação para o povo de Israel. Jesus cita isso para mostrar que o mundo vai mal, o mundo chegou ao seu ponto mais baixo, o mundo chegou à sua destruição, o mundo está condenado, o mundo está muito mal. Mas o texto sagrado diz que este mundo perdido, condenado, destruído e destituído de Deus, aqui diz, ele caiu em si. Quer dizer, uma decisão a partir de uma análise. Ele caindo em si, ele percebeu que não há lugar melhor do que habitar a presença do Pai. O texto sagrado diz, voltando a si, tornando a si, disse quantos jornaleiros, ou jornaleiros é aquele trabalhador de jornada, quantos trabalhadores diaristas do meu Pai têm que comer. Eles lá, que são apenas trabalhadores, têm que comer. Agora eu que sou filho, padeço de fome. Então ele decide voltar para casa. Ele não apenas decide, mas ele toma uma atitude. Uma coisa é você tomar uma decisão, outra coisa é você tomar atitude. Decisões são tomadas e proteladas nas suas atitudes. Mas ele tomou a decisão e tomou em seguida uma atitude. Dirigiu-se rumo à sua casa. Ao chegar-se próximo de casa, ainda a uma certa distância, o pai que o esperava, o pai que desejava o seu retorno, o pai que se preparava para o seu regresso, ele correu, abraçou-o e beijou-o. Quando os escribas e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que, logo no início, quem foi embora foi o filho mais novo. E o filho mais velho ficou em casa, isto é, o primogênito. Então, certamente eles devem ter entendido, compreendido a linguagem comparativa de Jesus, dizendo o filho mais novo foi embora e o filho mais velho ficou em casa. No início eles devem ter se orgulhado, não é verdade? Nós não fomos embora. Nós continuamos perto do Pai.
nós continuamos juntos do Pai, nós não fizemos essa atitude, cometemos essa loucura, mas de repente, diz o texto sagrado que no retorno do filho mais novo, o pai o restaura. Correndo, abraçou, beijou e conclamou os seus trabalhadores: tragam roupas, a melhor roupa. Tragam sandálias, coloquem nos seus pés. Ele saiu daqui como filho e vai voltar como filho. Os trabalhadores da casa trabalhavam descalços. E quando o pai diz: tragam sandálias, ele estava dizendo: eu o recebo como filho de novo. Ele não deixou de ser meu filho. Tragam-lhe a melhor roupa. Ele é digno de ser vestido digna. Ele terá que ser vestido dignamente. Coloque o anel no seu dedo. A autoridade lhe será restituída. E outra coisa, façamos festa. Eu quero alegria. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Veja bem que quando a festa vai acontecendo, o filho mais velho vinha do campo e ele se depara com aquela situação, o barulho da dança, da festa, da música, ele não entende o porquê, pergunta a um dos trabalhadores em vez de perguntar ao seu pai. Isso prova que ele não tinha intimidade com o pai, como também Israel não estava distante de Deus e não tinha intimidade com Deus. Ele então dirige a um dos trabalhadores, pergunta-lhe, o trabalhador lhe diz: olha, foi o teu irmão que voltou. E voltando, teu pai lhe matou o bezerro cevado. O bezerro cevado, quer dizer, um animal que estava sendo preparado para o dia do regresso e se fazer uma festa. O pai tinha esperança da salvação do seu filho. O pai estava aguardando o arrependimento do filho. E ele já havia preparado com regozijo o momento dessa festa. Mas o filho mais velho se revolta. Não tem interesse. Jesus estava mostrando com todas as letras que o povo de Israel era totalmente desinteressado pela salvação dos perdidos. E ao enxergar a salvação de qualquer outro tipo de povo que não fosse Israel, eles ficariam indignados. Como é que pode uma coisa dessa? Será verdade isso mesmo? Eu estive contigo todo esse tempo e eu não tive bezerro cevado. E veio esse infeliz que desgraçou, viveu a vida desgraçada, e agora o Senhor lhe faz uma festa, ele mata o bezerro cevado. Eu não estou acreditando. Quando o pai disse: olha, o que eu tenho é teu, você não está desfrutando daquilo que é seu porque você não quer. O seu irmão estava perdido e eu estou me alegrando porque ele foi restaurado. Eu venho neste momento lhe dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que me ouve, que Deus está ainda interessado no perdido. É importante que você seja despertado nesta noite ainda para ir em busca do perdido. Nós estamos em dias em que as pessoas estão cumprindo um isolamento. E diga-se de passagem, de certa forma, fictício, porque isolamentos são divulgados e propagados e as pessoas continuam se relacionando e convivendo comumente. Né? Os que estão autorizados por questões financeiras. Bem, existem vários tipos de liberações, mas não de aglomerações, e quando o povo vê a liberação daquilo que está autorizado, setor financeiro, supermercado, seja lá o que for, aí eles fazem aglomerações. Dando prova, portanto, que esses isolamentos não têm repercutido, não têm logrado êxito, porque se fosse de fato bom, ele não estaria evitando nada. Olha, é complicado demais. Mas vamos colocar isso de lado, né? Vamos deixar essa questão de lado, porque isso vai dar mais uma complicação em comentários aí. O que eu estou querendo dizer é que neste tempo você precisa se importar com o perdido. Ligue para alguém, mande uma mensagem para alguém, pregue para alguém. Se puder conversar pessoalmente, fale de Jesus para alguém. Se importe com o perdido. O que eu preciso lhe dizer é que em tempos de reclusão, de isolamento social, você ainda precisa se importar com o perdido. É hora de você visitar o desviado e chamá-lo à reconciliação. É hora de você visitar o pecador e pregar para ele, se for pessoalmente ou não, seja como for, você precisa continuar importado com o perdido. Deus está interessado no perdido. E o que você vai fazer pelo perdido? Vai fazer como o pastor que saiu à procura do perdido? Ou vai fazer como a mulher que acendeu a lâmpada, varreu e procurou até achar? Ou vai fazer como o pai que está com fé aguardando o regresso daqueles que vão se arrepender? Eu acredito que durante esta noite, durante esta live,
Deus tem falado contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Chegou o tempo de você despertar, porque Deus está à procura do perdido. Israel estava totalmente anestesiado, não se importava. E quando ele via pessoas realmente carentes de Deus se voltarem para Deus, eles se ridicularizavam e achavam ruim, como muita gente ainda hoje reclama daqueles que vivem uma vida perdida e de repente querem receber Jesus como Salvador. Eu venho neste momento lhe dizer que é tempo de arrependimento, é tempo de se converter, é tempo de se voltar para Deus, mas é também tempo de ir à procura do perdido. Que Deus nos abençoe, que esta palavra tenha trazido edificação à sua vida, que neste culto de doutrina Deus tenha falado ao seu coração e tenha enchido você de desejo também de, a exemplo de Deus, ir à procura do perdido. Chegou a hora de nós nos importarmos com o perdido. Faça o que você precisa fazer, mas vá à procura do perdido. Porque vale mais um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta é a parábola dos perdidos e dos achados. Você já foi achado? Pois procure um perdido e leve-o até a presença de Deus. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos fazer uma oração, então. Eu acredito que Deus tem falado conosco pela sua palavra. Aqui os irmãos estão dando glória a Deus e aleluia. Muito bem. Que bênção, né? Recebendo a palavra. Muito bem. É isso mesmo. Graças a Deus, em nome de Jesus. Neste momento, eu quero incentivar aos irmãos a procurarem pessoas que estejam paradas na caminhada. Há pessoas que estejam até desviadas do caminho do Senhor. Vá à procura daquele que está perdido. Pode ser que ele não esteja totalmente perdido, mas se ele está se perdendo, vá à procura dele. Resgate esta vida. Se você que está me ouvindo, meu querido amigo, você também quer abrir o coração e receber a Jesus como Salvador, deixe aí sua mensagem, deixe o seu contato. Nós estaremos mantendo contato contigo através do WhatsApp, seja como for, nós vamos te achar, nós vamos te orientar a acertar o caminho com Jesus Cristo e nós vamos orar por você e com você. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Vamos lá. Pai, neste momento nós oramos a Ti agradecidos pela Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque a Tua graça nos basta. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E agora, Deus, queremos apresentar os Teus filhos que ouviram esta palavra, para que sejam despertados, Senhor, e não façam como escribas e fariseus que apenas murmuravam a respeito daqueles que estavam se aproximando. Que o Senhor Deus continue salvando vidas, aproximando pessoas, restaurando aqueles que estão desviados, aqueles que estão caídos, levantando-os, e aqueles que estão parados, fazendo-os novamente caminhar no caminho da fé e na direção do Senhor nosso Deus. Senhor, desperta os Teus filhos para também ir à procura daqueles que estão parados na caminhada, que precisam de socorro espiritual. Enfim, Senhor, abençoa as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Eu oro a Ti e eu te agradeço.